Só vou compartilhar com vocês aí o slide, só um minutinho. Uma janela. Aqui. Bom, dando sequência aqui então às nossa aula de tecnologia, né? E dentro do contexto de tecnologia, hoje nós iremos trabalhar ética, né? Conforme aparece aqui nos balões, né? Já deu uma ideia do que se trata, né? A questão do respeito, igualdade, valores e direitos, tá? Então, todo o tempo que nós tivermos um encontro aqui semanal, né? Toda semana, uma vez por semana, traremos, né? Algum tema, algum assunto relacionado à tecnologia, tá? Não é uma aula técnica, até porque não seria possível, né? Em uma aula trabalhar a tecnologia em si, mas assuntos relacionados à tecnologia. No caso hoje, ética, tá bom? Então vamos lá iniciar. A habilidade da aula, né? Da aula de hoje. Compreender e avaliar conteúdos produzidos na internet, né? Que são muitos. Mas vamos pegar o contexto geral. Qual a origem da palavra ética? Então, a origem da palavra ética vem do grego ethos, que quer dizer o modo de ser, o caráter. Então, veja, está totalmente relacionado ao comportamento, né? O como a pessoa age, né? Ao longo da vida, ao longo do tempo, diante de situações, diante das dificuldades, dos vários sentimentos, então, o comportamento humano. Os romanos traduziram o ethos grego para o latim mos, ou no plural mores, que quer dizer costume, de onde vem então a palavra moral, né? Então vejam que a questão da ética, do comportamento, das regras, né, estabelecidas quanto a esse comportamento, mais tarde vai dar a conotação daquilo que nós conhecemos como moral, né? E moral está relacionado a tudo aquilo que é bom, que é agradável, né? Que é coerente, né? Todas esses conceitos, né? De valores, né? Que a sociedade tem para si e às vezes com alguma pequena mudança aí de um povo para o outro, tá? Ética é o conjunto de padrões, ó, vem aqui o termo valores morais de um grupo ou indivíduo, tá? Contudo, em filosofia, a ética e a filosofia ética ou filosofia moral é a disciplina filosófica que estuda os fundamentos da ação moral, procurando justificar a moralidade de uma ação e distinguir as ações morais das ações imorais e amorais. Então vejam, já aqui, né, já trabalhando uma questão da dualidade, né, se existe a moral, aquilo que é bom, aquilo que é distinto, que é amigável, né? Então existe o seu contraposto, né? Aquilo que é a inimizade e, e um paralelo, né? Uma dualidade em todas as situações. Então, se existe a moral, existe a imoralidade. E o conceito de amoral, né, está relacionado àquilo que muitas vezes não está dentro de regras ou leis estabelecidas, das quais você deve usar sempre o bom senso, né? Agir sempre de bom senso, e isso com certeza conduzirá a situação da melhor maneira possível, né? Porque infelizmente
às vezes por não ter uma regra, uma lei estabelecida, as pessoas acabam sendo incoerentes, né? E, e causando prejuízos, né? Prejuízos em vários sentidos. Então, haja sempre com o bom senso, né? Sempre se colocando no lugar do outro, né? Sempre agindo, me fugiu agora a palavra, com empatia, tá bom? Então, o ponto inicial, né, dessa questão da ética, então, é pensar sobre a conduta em redes sociais, né? É importante a gente lembrar que esse conceito, né, das redes sociais é uma coisa nova, assim, né, de umas décadas para cá, e isso mudou, né, movimentou o mundo e mudou, né, o ser humano e o olhar que o ser humano tinha sobre a sociedade, costumes, né, interferiu em todos os setores. Então, as redes sociais, as novas tecnologias, elas trouxeram uma mudança muito grande para o mundo. E, e precisou até mesmo que esse próprio ser humano ele fizesse uma revisão, vamos dizer assim, né, do que ele crê, daquilo que é ético, inclusive, das condutas sociais, das amizades, enfim, dos comportamentos, né? Então, e as redes sociais, então, é aquilo que está mais assim, diz respeito a quase praticamente a todas as pessoas, né? Quando elas não estão, né, sabendo que são inúmeras, quando ela não está ligada a uma, ela está ligada a outra. Então, de uma maneira ou de outra, as informações chegam, as novidades chegam, as propagandas chegam, né? As, as amizades, mas as inimizades também. Então, tudo acontece ali nas redes sociais. E o que se espera do ser humano é que ele faça uma avaliação e busque agir da melhor maneira possível, né? E traduzindo por aquilo que nós já havíamos falado inicialmente, que ele tenha ética, né? Então a ética ela está relacionada a respeito, a boa conduta, a minosidade e empatia, né? E vários outros conceitos e que nós poderíamos dizer aqui e valores, né, também. Então, é isso que se espera nas pessoas, mas o que se percebeu, né, que nas redes sociais, né, pode haver também aquela questão da dualidade já citada lá atrás, né. Então, nós vemos aquilo que é moral, mas estamos vendo também aquilo que é imoral, antiético. Então, muitas das vezes as pessoas, se comportam de maneira totalmente diferente do que seria ali socialmente, né, ao vivo ali com as pessoas. Às vezes uma pessoa calma, tranquila, nas redes sociais é totalmente diferente, iracunda, provocadeira, né, faz provocações nas redes, ataques, né, é deselegante, enfim. Então, mostra essa nova tecnologia e as redes sociais mostram, né, o quanto esse homem, esse ser humano, ele não está totalmente, quanto pessoa, acabado, formado, né, e trabalhado. Então, tem coisas que ainda devem ser averiguadas, pensadas, discutidas, a fim de que o ser humano busque sempre um caminho do progresso social, né, espiritual, de certa forma, e sempre de boa convivência. Então, esse tema traz muitas discussões, né? Nós vamos dar uma pincelada aqui, e inicialmente o que nós devemos lembrar são esses contextos que já foram citados, né? Então, é uma
são assuntos recentes, ainda causam muita discussão, também, como que eu posso dizer, não existe um consenso, né, em tudo que se pensa sobre as redes e sobre os comportamentos, mas né, já se consegue conversar e se trabalhar de forma a ter uma boa conduta ali de ética nas redes, tá? Então, inicialmente é essa discussão. Aí vem aquela pergunta, inclusive, né, e vai ser colocada também na atividade: quem é você quando ninguém vê? Então, volta-se, né, a conversa inicial nossa, a questão do comportamento, né? Quem é você quando as pessoas não estão ali de olho, né? Será que você tem uma manifestação de dupla personalidade, né? Quem é você? Na frente das pessoas socialmente, você fica quieto, não comenta muita coisa, e de repente lá nas redes você está todo encorajado a despejar inúmeros sentimentos eh, desastrosos e constrangedores ali, né, constrangendo as pessoas. Então, quem é você quando ninguém está vendo? Isso é uma pergunta bastante interessante, porque nos traz a reflexão também daquilo que a gente pode melhorar quanto ao nosso eu interior. Lembrando que ela não tem propósito de atacar no contexto assim, de que existem, né, pessoas melhores. Não, realmente da reflexão, né, que você analise, né, o seu eu interior e veja, né, diante daquilo que a gente já expôs, se não tem algo que precisa, que não está legal, que precisa ser mudado. Então todos nós temos, né, todos nós, muitas das vezes agimos mal, ou por conta de nós mesmos, e numa situação que eu sempre acabo citando quando trago essa aula, né, que é inclusive de você tomar a dor de outro, né, então a rede social também virou um meio ali de desabafo. Então você vai lá, ofende, ameaça aquela pessoa que é um desafeto do seu amigo, né, então acho que todo mundo já passou por essas instâncias, né. Então, é importante que haja essa reflexão e é lógico, né, a partir do momento que você compreende que algo precisa mudar, que já é um ponto inicial, né, procure mudar, né, fazer diferente, tá. Então deixo aqui também para que vocês pensem um pouco, reflitam, né, sobre como vocês têm se comportado aí nas redes sociais, tá bom? Vou se ausentar só um instantinho. Pessoal, voltando aqui, né, espero que esteja tudo bem, né, meu computador deu uma parada aqui também, mas parece que está tudo em ordem, agora voltou a contagem, né, do tempo. Tá bom? Vamos avançar, espero que vocês tenham refletido aí sobre a questão e depois, né, deem um retorno, né, da reflexão de vocês nas questões que estão anexas aí na página no topo aí no item do caderninho. Outra discussão que também é importante nós trazermos, né, a respeito das redes, é também sobre os perfis, né. Nós já falamos um pouco do comportamento, que as pessoas podem ter comportamento diferente, então precisamos conversar também sobre os perfis nas redes sociais, né. Ali é o campo onde as pessoas buscam amizades, né, e também grupos de interesse, né, como de jogos, por exemplo. Então,
o perfil que a pessoa acaba assumindo ali nas redes sociais, né. E ela tem que lembrar que ali é tudo um campo virtual, então aquelas pessoas que ela já conhece no social, ok, tudo bem, mas vão chegando muitas outras, se agregando muitas outras, que vai se conhecendo ali virtualmente, né. E a rede, ela dá eh, essa essa aparência, né, de boa, floreado, assim, né, de que a pessoa seja, né, bacana, agradável, né, porque assim, é tudo muito, como que eu posso dizer, muito artificial, né, e manipulável. Então, desde uma foto do perfil, a pessoa pode, colocar uma foto falsa, né, concernente a si mesmo, e sempre está ali manifestando uma pessoa que interiormente de fato não é, né. É uma falsidade ali ideológica, vamos colocar assim. Então, de repente, e é lógico que ele não vai bater o pé no primeiro instante que te conhece, não. Ele vai buscar ali os seus interesses, vai concordar com as coisas que você fala, né. Então, vai ganhando a confiança e ganhando espaço. E o tempo vai passando e aquela confiança vai se fortalecendo e junto com ela, situações que podem vir de prejuízo embaraçosas juntos, né. Então, de repente, a solicitação de número de documentos, informações mais pessoais, vídeos, fotos, e aí a pessoa acaba caindo naquela, né, por um relapso, assim, de compartilhar esse tipo de coisa e cai numa armadilha, né, porque tão logo a pessoa se aposse, né, dessas informações ou dessas imagens ou desses vídeos, ela vem com ameaças, né, ela vem com intimidações e muitas das vezes até mesmo com ideias, assim, ameaças e outras, né, de marcar encontros e coisas assim, né. Então, é um ambiente muito perigoso, hostil, né, e que a pessoa deve ter muito cuidado, né. Então, confiança e compartilhamento de coisas, assim, muito pessoais, né, deve ser evitado nesse ambiente das redes. Deixa só um minutinho que eu acho que caiu aqui. Só um minutinho. Bom, acho que não sei se teve algum problema aí, mas acho que caiu aí. Vamos ver se a gente continua. E então pode ser um ambiente muito perigoso e onde a pessoa fica muito exposta. Então ela tem que ter muito cuidado quanto a isso. E é lógico, como agir, né, se de repente a pessoa caiu numa circunstâncias indevida ali quanto a isso. É importante que a pessoa comunique o adulto, né, e tome as providências legais devidas, né. Então, se é na polícia, abrir, né, boletim ou BO, boletim de ocorrência, faça isso. Todas as providências, né, que devem ser tomadas. Se de repente é alguém de outra escola, a instituição de ensino, porque assim, são muitos riscos envolvidos. E às vezes a pessoa realmente precisa ser exposta, né, e
deve ser buscada, né, pela justiça a fim de dar satisfações às suas ações, né. Tem um submundo nesse universo da internet, né, então é preciso ter muito cuidado e muita cautela, tá. E quando falamos, né, dos perfis falsos, inclusive aqueles que mantêm, né, já como eu falei anteriormente, não com a conversa aqui não é sobre o pretexto de julgamento, mas se de repente, né, você também tem um perfil, é importante que você repense, né, sobre as suas ações, que caminho você está tomando, porque de repente você também pode ser a pessoa descoberta, né, exposta, né. Então, o comportamento humano, quando ele não está a par dos perigos, das consequências, muitas das vezes ele avança muito, né, ele se aventura muito. Então, é importante que também haja essa reflexão, é tempo de mudar, de cancelar, de agir diferente e lembrar que o humano do passado ou de hoje é o mesmo, né. Todos esses materiais, todos esses recursos, internet, no passado telefone, rádio, né, são coisas que vão passando, vão se atualizando, mas o mais importante são a convivência humana, a condução humana, como nós nos comportamos e tratamos uns aos outros, eh, principalmente num contexto do respeito, da ética, daquilo que já foi tratado no início aqui do slide, tá bom? Então é importante que haja essa reflexão, tá? Aí outro ponto bastante interessante, que também deve trazer uma reflexão para, né, para todos nós, né, é sobre a questão das fotos, gravar vídeos, né? Existem muitas redes, né, de comunicações públicas, né, TikTok, Instagram, Face, né, WhatsApp, mais privado assim, né, não dá para ver exatamente o que o outro postou, mas é muito comum os colegas, os amigos ficarem ali, né, tirando foto, tal, e alguma coisa e vai compartilhando nas redes. Então, a falta de entendimento que, né, e da questão do respeito à privacidade é muito grande. As pessoas não têm muita noção, né. Então o coleguismo ali de adolescente, pode, causar uma exposição muito grande de alguns colegas. Exposição essa que pode redundar depois, né, também para processos, né, para questões judiciais, por conta que às vezes se quebra a amizade ou a confiança, e daí posterior a isso vem aqueles materiais que tinham compartilhado juntos, aí vem o desentendimento, daí vai dizer que não deixou, não autorizou e fica aquele disse-me-disse, então uma confusão muito grande. Então é preciso que haja também um bom senso sobre tudo que vai se postando na rede, né. Não só das coisas pessoais, mas é importante também nós lembrarmos que tudo aquilo que nós não produzimos, mas compartilhamos, é importante também que nós tenhamos um pouco de noção sobre o material compartilhado, né. Se é uma notícia verdadeira, se mesmo sendo verdadeira, se ela não tem um contexto de como que eu posso dizer, de preconceito ou mesmo como que eu poderia falar, de segregar, né, grupos, por religião ou por outras coisas. Então ter equilíbrio, né, ter equilíbrio. Às vezes a gente acha que pode sair ofendendo nas redes e não é uma coisa muito bacana da nossa parte. É aquilo que eu falei também da questão do bom senso. Às vezes é só uma zombaria, uma piada, mas ela pode, de repente, ser muito ofensiva a uma pessoa muito próxima. Então, vale também essa reflexão, tá? E também pensar que, por mais que pareça, né, que a internet é terra de ninguém, né, ninguém está ali se importando, não está ligando, né, faz o que quer, não é bem assim, tá?
E todo mundo já se busca a regulamentação da internet, tá? E no Brasil não é diferente. Então, nós temos aqui o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965/14, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para uso, né, o uso da internet no Brasil. Então, o Marco Civil da Internet. É importante a gente saber que existe, inclusive, leis, tá? Princípios. Entre os princípios, então, estão a garantia da liberdade de expressão, né? E isso tem um preço caríssimo para todos nós, né? A liberdade de expressão, de opinião. Apesar que as redes, enfim, estão sujeitas à lei governamental, né, local, não só a restrições dos contratos deles, né, que todas essas redes têm os seus contratos pessoais, mas além desses contratos, eles estão sujeitos, né, às leis do país. E a proteção da privacidade dos dados pessoais, então não devem ser compartilhados de jeito nenhum, né? É importante que haja, como que posso falar, é importante que haja uma proteção, né? Tem uma palavra certa, o sigilo, tá? Dessas informações. A neutralidade da rede, então a neutralidade também é importante, mas é bom nós sabermos que os donos também têm suas posições, né, políticas e de outros âmbitos, né, que às vezes influenciam, mas também estão sujeitos às regras e às leis do país, que podem interferir diretamente nessa neutralidade, né? Então nem é tanta liberdade, nem é tão neutro assim. Liberdade dos modelos de negócios, né? Então eles podem estar desenvolvendo aqueles que são concernentes também ao país, tá? Direitos. Controle sobre os dados pessoais, então tem que ter muito cuidado. Inviolabilidade e sigilo das comunicações, então não só os dados, mas também tudo aquilo que é comunicado e às vezes fica ali no privado, como e-mail, conversas do WhatsApp, se você não compartilhou, logicamente, dificilmente eles o farão. Existe uma privacidade. E manutenção da qualidade contratada da conexão. Então, a qualidade contratada é aquela que tem que ser prestada. Se não ocorre isso, você vai aos âmbitos, né, aos setores ali de proteção ao consumidor, exclusão definitiva de dados pessoais após término de contrato, tá? Então, acabou, né, a não ser que tenha algum prazo para algumas coisas, né, nós vamos ver mais adiante, mas acabou ali, você saiu, né, então os seus dados, né, ficam, digamos, se não houver um período, né, apagados, são apagados, para que não haja nenhuma implicação. Obrigações. Agora sim vai cair um pouco naqueles prazos que a gente estava tentando falar antes. Provedores da conexão. Guardar sob sigilo os dados da conexão dos usuários, está vendo? O IP, data e hora do início e término da conexão pelo prazo de 1 ano, tá? Não vão compartilhar também, mas existe um período, né? Porque caso haja algum problema posterior, eles têm como ainda consultar, né? Porque existe aqueles espertalhões, né, que agem nas redes sociais, depois vão lá e encerram, né, o perfil deles. Então, eles acham que ali já fica tudo apagado. Então, existe coisas que ficam por um período ali resguardado para a proteção da própria rede e dos usuários, né, daqueles que fazem uso. Provedores de aplicativos, guardar sob sigilo também os dados da navegação dos usuários pelo prazo já de 6 meses, tá? E retirar a pedido das vítimas imagem e vídeos de conteúdos
de cenas de nudez ou sexo, aquilo que for obsceno, né. Sendo obsceno, você pode solicitar à rede, e se não for resolvido, você pode também ir até as instituições legais, né, para estar solicitando a retirada, até mesmo com vias de processo, né, por danos morais. Segurança. Decreto do executivo poderá determinar que os bancos de dados dos provedores de internet estrangeiros estejam localizados no Brasil. Então, que essas informações estejam disponíveis aqui, inclusive que eles tenham uma sede aqui onde se possa ver a conversa, os diálogos, né, com os tais prestadores. É importante que eles tenham sede aqui, né? Eu acho que no Brasil praticamente acho que quase todos já devem ter. Facilita a comunicação e a garantia de uma ação mais precisa, né, quando se é solicitado. E os provedores, mesmo que sediados no exterior, deverão respeitar a legislação brasileira, incluindo os direitos à privacidade e ao sigilo dos dados. Então, para todos os fins, sigilo. Quais são os 5 direitos então do Marco Civil da Internet? Então, só para revisar: controle sobre os dados pessoais, inviolabilidade e sigilo das comunicações, manutenção da qualidade contratada, da conexão, né? Aquilo que contratou tem que ser o produto a ser entregue, exclusão definitiva de dados pessoais após término de contratos, e informações claras e completas nos contratos. Isso é bastante importante. Se você assina um contrato com o qual o vendedor te falou um monte de informações que de repente não constam ali, não assine, que é enganação. Com certeza você vai receber um serviço bem inferior. Então, tudo aquilo que foi conversado, né, tem que estar no contrato. Então, reforçando a lei, né, do Marco Civil, 12.965, é de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios de garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Tá? Então, a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios. Primeiro, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, nos termos da Constituição Federal. Então, vem aquilo que já estávamos conversando, né? Já se pensa muito sobre a regulamentação das redes, e a gente tem que ter cuidado para não perder aquela garantia, né, da liberdade de expressão. 2, proteção da privacidade. 3, proteção dos dados pessoais na forma da lei. Veja que tem muito a ver com aquilo que já funciona fora. Preservação e garantia da neutralidade da rede, né? Houve um momento, inclusive o ano passado, né, por época da política, muito interessante concernente a isso. 5, preservação da estabilidade segura e funcionalidade da rede por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas, né? Então, não é só a questão técnica, mas o mau uso também ético. As redes também são responsáveis e devem tomar alguma ação quando, né, tiverem ocorrências dentro da rede e forem comunicados, é lógico. 6, responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades no termo da lei. Tá? 7, preservação da natureza participativa da rede. 8, liberdade dos modelos dos negócios providos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta lei. Esse é um ponto que eu acho bastante importante, saber que as redes, ela também tem um favorecimento aí ao comércio, né, virtual. Então, praticamente todas elas, de alguma maneira, favorecem aos microempreendedores, né, a essa área do comércio, ela serve muito a isso. E desde que aqueles serviços ou lojas não firam, né, não transgridem a lei do país e do consumidor, então eles também não causam nenhum impedimento, tá? E
Inclusive tem planos, né, como que eu posso dizer, onde eles elevam a marca, né, eles conseguem difundir mais a marca. Eles também têm planos e interesses nesse comércio, sua divulgação ali na internet e nas redes, né, nas plataformas. Os princípios expressos nesta lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico, ou seja, qualquer princípio que não faz parte do contrato, mas ele pode ser julgado por fora pela lei do país, tá? E tratados internacionais, e, enfim, tá? Pessoal, quero agradecer bastante, né, pela participação aí de vocês e vou voltar aqui, sabendo que temos ainda algumas considerações finais, tá? Não esqueçam de quando vocês entrarem na aba lá do Centro de Mídias, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o meu. Só um minutinho. É importante vocês notarem, ó. Não sei se eu consigo arrastar aqui, acho que não. Ó, aqui em cima, vou pegar aqui uma turma qualquer. É importante vocês perceberem que tem aqui, ó, tá o botão, tá aqui atrapalhando, mas tem o caderno aqui, né, de atividades, tá? Acho que eu vou voltar, vou pegar outra sala. Deixa eu ver se essa tem algum material. Não. Deixa eu pegar aqui do segundo C. Ó, toda vez que vocês vierem, né, a aula de tecnologia, não esqueçam de olhar aqui a aba vídeos, né, ó, ficou em azulzinho agora, tá? As aulas estarão fixadas ali, tá bom? Vai lá, vejam direitinho. E cada vez que você assiste a aula, ela vai saindo aqui da aba Minhas Aulas para aulas assistidas. Então, aí vai contando a sua participação e vai sendo gravado, vai aparecendo para mim, tá? E não esqueçam de ir no caderno aqui atividades, tá bom? Ali vão aparecer as tarefas da semana, ou que o professor eventualmente deixou. Ou normalmente né, a aula em vídeo, às vezes tem uma aula, uma atividade escrita ou de alternativa ali. Então observem esses pontos, tá bom? Quero agradecer a todos e já deixar vocês aí na realização da atividade que já vai ficar fixada aqui no caderno, tá bom? Boa sorte a todos, tchau, tchau.